Agente acusado de agredir e ameaçar estudante em Vicente Pires presta depoimento à Corregedoria da Polícia Civil. Ministério Público dá 10 dias para delegacias voltarem a funcionar por 24 horas. Flagrante de imprudência. Motorista dá marcha ré em avenida movimentada de Águas Claras. Nova Cap recolhe cerca de 5 toneladas de lixo de entulho por dia nas bocas de lobo do DF. Veja também, chuva dos últimos dias não é suficiente para aumentar o volume de água nos reservatórios. Notícias da segunda-feira no DF e em torno. Agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. O policial civil acusado de espancar um adolescente na última sexta-feira em um condomínio em Vicente Pires foi ouvido hoje na Corregedoria da Corporação. A mãe do menor registrou ocorrência e denunciou o caso ao Ministério Público. Além da possível agressão, o jovem teria sido ameaçado de morte após o policial chegar na casa dele e encontrar a filha com outros jovens. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. O caso ocorreu na última sexta-feira na casa do policial Vargas Oliveira. Os adolescentes estavam com a filha dele no local e o policial não teria gostado da situação, então resolveu agredir esses jovens aí. Como podemos ver nas imagens, um dos jovens está bastante machucado, com ferimentos aí por todo o corpo, hematomas aí no corpo, e o policial alegou que teve essa atitude aí, porque quando chegou em casa viu os jovens consumindo bebidas alcoólicas e drogas e o jovem da foto estaria abusando sexualmente da filha dele, o que foi desmentido aí pelos jovens envolvidos no caso. A mãe denunciou o caso na primeira DP aqui na delegacia da Asa Sul, não quis fazer a denúncia na delegacia do Vicente Pires, onde o policial civil trabalha, e também fez a denúncia para o Ministério Público. O MP recomendou que o caso fosse investigado pela Polícia Civil e o policial envolvido no caso e os adolescentes foram ouvidos hoje à tarde pela polícia, pela Corregedoria, mas nenhum dos depoimentos foi divulgado aí, pois há menores de idade envolvidos nessa situação e por isso os depoimentos não serão divulgados. A Corregedoria tem agora 48 horas para passar a informar as providências adotadas aí quanto ao policial para o Ministério Público. Carol. Obrigada, Rodrigo. O Ministério Público deu prazo de 10 dias para as delegacias voltarem a funcionar por 24 horas e os agentes cedidos para os cargos administrativos retornarem às funções na corporação. Se a recomendação não for atendida, a Justiça será acionada. Os policiais civis estão em operação padrão desde 4 de julho. Na prática, registros de ocorrências são feitos normalmente, mas as investigações são prejudicadas pela operação. Por falta de profissionais, a direção da polícia determinou o fechamento de pelo menos 21 delegacias. A situação está assim desde o último dia 14. Os promotores entendem que a redução de horário nas delegacias compromete o atendimento à população, principalmente nas áreas de baixa renda. O MP também disse que a paralisação pode aumentar a criminalidade aqui no DF. Imprudência, nossa equipe de reportagem flagrou hoje um motorista fazendo uma manobra perigosa em Águas Claras, hein? Veja. Foi na Avenida Araucárias, em Águas Claras. Repare que o motorista entrou na pista errada e tenta dar marcha ré em meio aos carros em movimento. Ele passa bem perto dos veículos. Por pouco, não bate nos outros automóveis. Depois da manobra perigosa, o motorista vai embora. Olha, além de perigoso, trafegar na contramão é infração grave. O motorista recebe multa de R$ 127,69 e 7 pontos na carteira de habilitação. A Câmara Legislativa anunciou que vai trancar a pauta de votações até que o governo retome o diálogo com moradores de condomínios irregulares do DF. Enquanto isso não for feito, nada que for enviado pelo GDF
será votado na casa. Nesta segunda-feira, moradores do condomínio Instância Quintas da Alvorada, que foi alvo de uma ação de derrubada em agosto, tiveram uma reunião com deputados distritais. Eles pediram apoio dos parlamentares para evitar novas operações da AGFIS. Cerca de 800 moradores dos condomínios próximos ao Altiplano Leste lotaram o auditório da Câmara Legislativa na manhã desta segunda-feira. Eles questionam a operação de derrubada das casas feita pela AGFIS do mês passado. Que a AGFIS contraria a lei toda vez que ela invade uma casa, que ela põe alguém para fora de sua casa sem um mandato judicial. Ela não tem direito de fazer isso. Sou do Instância Quintas da Alvorada, lá são 1.963 famílias, né, que precisam de um apoio dessa casa. A gente exige que o governador cumpra com a palavra dele, que ele deu dentro daquele condomínio, em momentos de campanha política. Para se eleger, ele prometeu que ali estava consolidado e que ali seria sim passível de regularização. O advogado que representa a Associação dos Moradores do Jardim Botânico afirma que a área pode ser regularizada. Tem estudo ambiental já feito desde o ano de 1997, indicando que essas áreas são áreas passíveis de regularização. O que a gente nota por trás de tudo isso, uma grande especulação imobiliária. Não é? Porque a gente sabe que quando é feita uma venda direta, o lote de terreno, por exemplo, sai 1/4 do valor de mercado. Na reunião, o corregedor da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente, chegou a sugerir que a pauta fosse trancada enquanto o governo não se posicionasse. Mas, para a deputada Thelma Rufino, a medida não traria resultados. Eu já estou tomando providências como presidente da Comissão de Assuntos Fundiários para levar um pedido ao governador, um requerimento solicitando para que se inclua essas que já estão consolidadas, entendeu? No processo de regularização, no PDOT de 2019. É o único meio, porque se não combater também a grilagem de terra, vai acontecendo o que está acontecendo aí. Nossa produção entrou em contato com a AGFIS, mas até o fechamento desta edição ninguém retornou às nossas ligações. Alguns postos de saúde ficaram lotados durante o dia D da campanha de multivacinação. Quem não conseguiu vacinar o filho por causa das longas filas, aproveitou a segunda-feira para procurar uma unidade pública. Esse ano o DF recebeu 330 mil doses, 10% a mais do que no ano passado. Para fazer essa garotada aguentar o tempo de espera vale tudo. Mas nem sempre essas distrações são suficientes para fazer a criançada enfrentar a fila para participar da campanha de multivacinação. A Lídia já não tinha paciência nem para ficar no colo da mãe. Ela, que já tinha sido trazida pela mãe no sábado, no dia D da campanha, voltou nesta segunda para ver se conseguiria sair daqui com a caderneta de saúde atualizada. Pensei que hoje estaria mais tranquilo, mas do mesmo jeito. A Rafaela também procurou o posto da 208/408 Norte para vacinar o Otávio. O que assustou ela foi a falta de estrutura para atender quem aguardava na fila. Quando a gente chega tem essa fila imensa, mas com a mesma quantidade de funcionários. E aí as crianças ficam aqui expostas ao sol, nessa fila, as mães segurando os bebês menores do que ele. E a gente não tem previsão de quando vai ser atendido, porque é muita pouca gente ali para atender. Já o Sebastião desistiu de esperar. A campanha nacional vai se estender até o dia 30 de setembro. O administrador de empresas acredita que até lá as filas diminuam. É muito tempo que se perde. Mas nem todos os postos de saúde estavam lotados. No Daquei 3 do Lago Norte, o movimento era tranquilo, assim como no Centro de Saúde do Varjão. A Célia disse que não esperou muito tempo para conseguir vacinar o Ian e o Iago. Foi rápido, foi assim uns 10 minutos, né? E eu não achei que demorou muito assim não, foi pontual. Somente no último sábado, no dia D da campanha, mais de 21 mil pessoas até 19 anos foram imunizadas. A Secretaria de Saúde informou que 8 servidores trabalharam na aplicação de vacinas sábado no Centro de Saúde da 208/408 Norte. Disse ainda que essa unidade funciona das 7 da manhã às 7 da noite. Mas hoje, uma mãe chegou ao posto por volta de 5 horas da tarde e não conseguiu vacinar o filho dela, hein? Em nota, a secretaria disse que por causa da demanda, o posto está distribuindo senhas somente até às 5 da tarde. O GDF informou também que cerca de 10 mil pessoas compareceram aos centros de saúde, mas não foram vacinadas porque o cartão já estava atualizado. Só lembrando que a campanha de multivacinação vai até sexta-feira.
Para não prejudicar o dia D da multivacinação, o GDF cedeu à pressão dos servidores que ameaçavam não trabalhar durante a campanha. Cláudio Humberto. Olha, o GDF enfrentou um caso gravíssimo de chantagem e reagiu muito mal. Cedeu à chantagem. Em vez de denunciar que sindicatos da saúde exigiram o dobro de folga prevista em lei ou haveria boicote do dia D da campanha nacional de multivacinação, mesmo prejudicando milhares de crianças e adolescentes, o GDF cedeu à chantagem e até publicou um decreto em edição extra do Diário Oficial. Ao contrário de ceder, o GDF deveria ter denunciado a chantagem e tomado providências para responsabilizar até criminalmente os seus autores. Como escreveu o jornalista Hélio Doyle, que foi secretário de governo de Hollenberg, somente gente muito irresponsável e sem qualquer compromisso com a saúde se aproveita de uma campanha de vacinação de crianças e adolescentes para obter vantagem pessoal. Quem faz isso não é servidor público, é mercenário. Pela segunda vez em menos de uma semana, a pista de pouso do aeroporto JK foi interditada depois que um pneu do avião da Força Aérea Brasileira estourou. O incidente foi na tarde de ontem e provocou atrasos em 39 voos. Hoje ainda era possível encontrar os reflexos do problema no terminal. O que era para ser apenas uma conexão de 1h30 virou uma estada de quase 12 horas no aeroporto Juscelino Kubitschek. O voo da Wanda, previsto para sair de Brasília às 8h40 da noite desse domingo, foi cancelado depois que o pneu de um avião da FAB estourou. E pelo que ela conta, não foi oferecido hotel para ela e a família. Eles tiveram que dormir na sala VIP do aeroporto em situações nada confortáveis. Dormimos em poltronas, né? Todo mundo improvisado. Teve pessoas que colocaram almofadas no chão, dormiram no chão mesmo. Mas quem conseguiu o hotel não ficou em uma condição tão melhor assim do que a dona Wanda. A empresa responsável pelo voo da Fátima até disponibilizou vaga. Mas sabe que horas ela conseguiu da entrada? Às 6h30 da manhã. E estou voltando agora, retornando agora já para pegar o voo. Tentar pegar, né? Vamos ver se vai sair. Por conta desse incidente com o avião da FAB, dos 57 pousos e decolagens que estavam previstos para as 6 da tarde até as 8h30 da noite, 39 voos foram prejudicados. Apenas aviões de médio porte continuaram operando na pista que ficou parcialmente interditada. No saguão bem movimentado, dava para perceber o reflexo desses cancelamentos e atrasos. Mas essa não foi a primeira vez que um avião da Força Aérea Brasileira provoca interdição de uma pista do aeroporto JK. Na última quarta-feira, outra aeronave da FAB também teve o pneu furado durante o pouso. A Força Aérea Brasileira não informou a causa do incidente. Para evitar novos alagamentos, a Novacap começou há 15 dias a operação de limpeza das bocas de lobo. Por dia, as equipes recolhem cerca de 5 toneladas de entulhos nos bueiros de todo o DF. Essa cena aí é comum na época de chuva, principalmente nas tesourinhas do plano piloto. Todo ano é a mesma coisa e a população reclama. Muito difícil aqui, viu? Essa quadra aqui, principalmente, ali a tesourinha, impossível passar. Começa a chuva, os mesmos problemas. Não só como alagamento, também buracos na pista e outras coisas a mais, né? Isso é uma falta de atenção por parte do poder público. Para tentar evitar esse problema, a Novacap vem limpando as bocas de lobo do Distrito Federal há 2 semanas. A partir de agora, o trabalho será feito justamente nas tesourinhas do plano piloto. Essa aqui, na 202 Norte, é um dos pontos de alagamento mais comuns. A água aqui é capaz de cobrir um carro. São 3 equipes que estão todos os dias nesses setores, que tem um caminhão-pipa, um caminhão desobstruidor, que é aquele de alta pressão, e 6 funcionários estão limpando as galerias. Tem retiro em média de 4 a 5 toneladas por dia, o plano piloto tem em torno de 8.500 bocas de lobo só no plano piloto, e todas elas serão limpas, né? Os serviços de limpeza das bocas de lobo das tesourinhas devem durar 30 dias, mas isso não será o suficiente para acabar com o problema dos alagamentos. Por isso, a Novacap pretende também colocar em prática o projeto Drenar DF. Serão investidos 132 milhões de reais nas obras. É uma obra longa, é uma obra que vai durar em torno de 2 anos.
vai custar 130 milhões para fazer 3 faixas no plano piloto e fazer também na Hélio Prates, em Taguatinga. Mas é um sistema de drenagem que vai pegar desde das 900 e levar até ali no lago. Aí sim a população de Brasília vai poder ver chover e não ficar preocupada que vai inundar a Tesourinha, como acontece todas as vezes. E a população, é claro, também tem que colaborar. A gente pede que a população ajude a evitar jogar lixo na rua, porque a primeira chuva, esse lixo vai todo boca de lobo, acaba entupindo e trazendo muito transtorno, né? Então, quanto mais a população ajudar, menos transtorno vamos ter nesse período da chuva, né? Agora vamos falar da crise do abastecimento de água no DF. As chuvas recentes não aumentaram o volume nas barragens que abastecem a capital. Os reservatórios de água estão com o pior nível registrado dos últimos 30 anos. Hoje, o volume da barragem do Descoberto caiu para 35,5% e o de Santa Maria, 47,9%. O repórter Rodrigo Nunes volta ao vivo com outras informações para a gente. Ô Rodrigo, sem a chuva suficiente, a capacidade dura quanto tempo aí de abastecimento, hein? Carol, a notícia é preocupante. A informação que eu vou passar agora, de acordo com a CAESB, temos aí aproximadamente 65 dias com água. Se a situação não melhorar, racionamento deve acontecer aqui no Distrito Federal, mas é só se a situação não melhorar. O nível dos reservatórios vem caindo a cada dia. Essa é a pior situação já vivida aqui no Distrito Federal. Hoje até choveu forte em alguns pontos da cidade, chegou a cair granizo, por exemplo, lá no Guará, mas não foi o suficiente aí para mudar esse cenário. Para falar sobre o assunto, estou aqui com o diretor financeiro e comercial da CAESB, Marcelo Teixeira. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Estamos na iminência de um racionamento de água em todo o Distrito Federal? Estamos esperançosos que não. Os sistemas pequenos, os sistemas isolados já voltaram à sua normalidade. Esse fim de semana foi bem tranquilo para aquelas 5 cidades que estavam sofrendo com racionamento. E embora os níveis do Santa Maria e do Descoberto estejam ainda reduzindo, é natural um retardo nessa resposta, porque eles são um sistema de armazenamento. Então, começou a chover realmente, isso nos deixa com muita alegria, mas a resposta para esses sistemas maiores, eles se dá com um pouco mais de tempo. Agora, isso não quer dizer que a população deve relaxar, muito pelo contrário, deve continuar realmente com o consumo racional da água, com as suas preocupações com a água, para que a gente não tenha que passar por um processo de racionamento mais adiante. Muito obrigado, Marcelo. Boa noite. E lembrando, a chuva, notícia boa, a chuva deve continuar pelo menos até amanhã. A temperatura vai variar entre 16 e 30 graus e a umidade relativa do ar entre 90% e 35%. Agora é torcer para que essa chuva continue por mais dias e esse cenário mude mais rapidamente possível. Carol. É verdade. Obrigada, Rodrigo. Veja a seguir os desdobramentos da 35ª fase da Operação Lava Jato, depois do intervalo. Até já.